a filosofia de Aristóteles é um pouco diferente da de Platão. Aliás, ela é totalmente diferente de Platão em muitos aspectos. Aristóteles ele não concebe a ideia de que existem dois mundos, mundo inteligível e mundo sensível. Para ele, embora seja aluno de Platão, ele não foi discípulo de Platão, então ele diverge na sua filosofia. E para Aristóteles, como nós falamos no outro vídeo, ele valoriza muito a natureza, o contato com a natureza. E para ele, tanto o inteligível como o sensível estavam fundidos na natureza. Ou seja, a realidade do ser, ou o ser verdadeiro, o ente verdadeiro, está imanente na própria natureza. E é nesse sentido que ele vai fundamentar uma concepção acerca da realidade, que ficou conhecido como ilemorfismo teleológico, uma vez que ele parte do princípio de que só é possível conhecer a realidade a partir das finalidades do ser. Ele cria essa tese para conceber a essência e a questão da mudança que tanto lhe incomodava. Para isso ele lança fundamento de dois princípios que funde tanto física quanto metafísica. É nesse sentido que ele vai abordar a essência daquilo que permanece, o substrato que permanece, tanto quanto ele vai dar conta acerca da mudança, daquilo que se transforma, daquilo que muda na realidade percebida. Então, ele vai usar dois princípios. O primeiro deles é matéria e o segundo é forma. Ou seja, matéria no grego é ilé, H-Y-L-E, e a matéria seria o princípio indeterminado do ser. Ou seja, a sua essência, que é indeterminado, mas ela é determinável pela forma, ou ela é determinada pela forma. E forma, que no grego significa morfé, M-O-R-P-H-E, a forma seria então o princípio determinado em si e determinante em relação à matéria, determinante em relação ao ilé. Por isso o princípio denomina-se ilemorfismo. Na verdade, o que ele está discutindo, o que ele está pondo em questão, o que ele está colocando em evidência, no que ele está dando atenção? Aristóteles está pondo em atenção de que em todas as coisas que ele percebe no mundo natural, na natureza, nessa diversidade de seres que existem, entre aquilo que permanece e aquilo que muda, a essência que fica, o substrato que permanece e aquilo que se transforma, aquilo que sofre a transformação. Então, para Aristóteles, é a matéria que permanece, é o substrato que permanece, enquanto a mudança que é percebida nas coisas é justamente a forma como se apresenta. Nós podemos ter diversos seres, mas cuja formas são diferentes entre si, mas a essência é a mesma. É o caso, por exemplo, um exemplo claro que eu sempre utilizo nas aulas, a madeira, por exemplo. A essência, a matéria, enquanto madeira, ela pode assumir diversas formas, né? Nós temos cadeira de madeira, temos mesa de madeira, temos carteira de madeira, temos porta de madeira, janela de madeira, temos uma infinidade de seres cuja matéria é madeira, mas cuja forma se apresenta para nós uma diversidade. Então, Aristóteles está querendo discutir, está querendo pôr em pauta justamente a compreensão do que é que muda na natureza. Ou seja, o que se transforma? Diante da diversidade de seres, diante da natureza, diante da transformação presente na natureza, o que é que permanece e o que é que se transforma? Na filosofia, esse já é um tempo discutido, tanto em Heráclito quanto Parmênides. Ou seja, Aristóteles quer dar uma resposta para os problemas levantados por Heráclito e os problemas levantados também por Parmênides. Heráclito falava que na natureza tudo se transforma, nada permanece. Tudo é um constante vir a ser, né? A palavra que ele utiliza é um constante devir. Devir é o vir a ser, assumir uma nova forma. A famosa frase de Heráclito não é possível entrar no mesmo rio duas vezes, porque ao entrar pela segunda vez no rio, a água que você tem contato é uma outra água. E esse seu segundo contato agora com essa água, nada mais é de que um contato com algo novo. Uma água nova, enquanto você também já foi influenciado pela primeira água. Você não é o mesmo e o rio também não é o mesmo. Ou seja, não é possível entrar no mesmo rio duas vezes. E Parmênides, ele afirmava que não havia possibilidade de movimento
E é Aristóteles que vai dar conta, uma resposta para essa questão do movimento, justamente na discussão do heliomorfismo, ou seja, nessa transição. Porque ele olha para a natureza e percebe que tudo muda, percebe que tudo se transforma, percebe que as coisas nascem, crescem e morrem, percebe essa movimentação da natureza, percebe esse ciclo da natureza. E para determinar a realidade que muda, essa realidade da transição, um outro princípio que Aristóteles vai lançar, um fundamento também muito conhecido, é acerca de ato e potência. Ou seja, a discussão dele, a atenção dele se volta agora para a realidade que muda. Enquanto na matéria e forma ele estava afirmando acerca das coisas que são em sua essência e quais são as coisas que se apresentam na diversidade, que é justamente a forma, agora a atenção dele estará na realidade que muda. O que ele vai pedir para nós distinguirmos dos seres, então? Ele vai falar o seguinte, olha, no ser é necessário distinguir o ato da potência. Ou seja, o ato é a manifestação atual do ser, enquanto a potência é as possibilidades do ser. Ato, manifestação atual, aquilo que o ser já é. Né? Como que ele se apresenta no momento em que eu vejo, no momento que eu tenho contato com ele. Enquanto a potência é a capacidade, é as possibilidades, aquilo que ele não é, mas pode vir a ser. E um exemplo, claro, que todo mundo dá, é acerca da semente. Por exemplo, a semente, quando nós pegamos uma semente na mão, ela é ato em si. A manifestação atual dela é de ato. Ou seja, eu vejo uma semente. Mas conquanto ela seja uma semente em minha mão, na manifestação atual semente, ela carrega uma potência, ela carrega uma possibilidade. Ou seja, a semente, se plantada na terra, se encontrar os meios possíveis, se encontrar possibilidades de transformação, que é natural da semente e do meio, se ela for plantada e encontrar os meios necessários, ela pode vir a ser uma grande árvore, uma árvore frondosa, gigantesca, ou, dependendo da semente, uma planta, uma flor. Ou seja, enquanto manifestação atual, uma semente na minha mão, ela é ato, mas ela carrega em si as potências de se transformar numa árvore. Se ela for plantada, se ela germinar, crescer e se transformar numa árvore, ela passa então da potência ao ato. Em árvore, enquanto árvore, ela se torna então um ato. Ou seja, o ato é a manifestação atual do ser, enquanto a potência é justamente as possibilidades do ser. Aristóteles vai afirmar que nos seres naturais, todas as coisas são ato e potência. Por quê? Porque todas as coisas estão em constante transformação. Todas as coisas podem mudar. E aqui ele vai já iniciar um outro princípio que ele vai estabelecer de causas que vão dar conta da transformação dos seres, que nós ficamos para um próximo vídeo, para uma próxima aula, mas quando ele fala acerca das 4 causas, que é causa material, causa formal, causa eficiente e causa final.